Hoje eu quero falar com você sobre perdão. Exatamente. A falta de perdão é o que faz com que você esteja cada vez mais distante das promessas do Senhor para a sua vida. É o abismo que te separa de uma vida plena, de uma vida de abundância, de prosperidade, de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Lu, poxa vida, não tem ninguém para perdoar. Será? Será que você não precisa se perdoar? Quantas pessoas estão presas dentro de si mesmas por falta de perdão? E sabe o que é pior? Por não ter consciência de que estão aprisionadas. Então hoje eu quero te trazer muita clareza. Eu quero te convidar a compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu quero te convidar a ser um agente do Senhor nesta noite, a ser um agente de transformação na vida de alguém, a ser um desentulhador de poços, que você possa fazer a diferença na vida dos seus familiares, dos seus amigos. Então corre lá, põe o dedinho aí no aviãozinho. Eu vou compartilhar aqui também. Boa noite, tia. Boa noite, Andresa. Shalom, shalom. Boa noite, Aninha. Boa noite, pessoal do estúdio. Gente, Estúdio House. Dia 20 estaremos iniciando aí a gravação dos meus cursos. Será extraordinário. Juliana, uma ótima tarde. Neilson. Andressa, Juiz de Fora. Márcio. Ju, Deus te abençoe em nome de Jesus. Débora, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou compartilhar aqui, com os meus contatos. Então, faça você também. A falta de perdão, gente, ela é a maior causadora de doenças físicas. O não perdão, a mágoa, o ódio, o rancor, desejo de vingança é o principal alimento de células cancerígenas. Dor de cabeça, alergias, psoríase, dores crônicas, vem de um não perdão. E eu quero até compartilhar um pouquinho com vocês o que aconteceu na nossa aula de ontem. Inclusive, até por isso que hoje eu decidi fazer essa aula com esse tema de perdão. A aula completa de ontem, que eu dei ali para os meus mentorados, eu deixei aberta no meu YouTube. Se você ainda não está me seguindo lá no YouTube, se você ainda não é um inscrito, corre depois lá, se inscreve, que a nossa aula, 2 horas de muito conhecimento, está lá disponível para você acessar, você não vai pagar nada por isso. E hoje eu já tive vários relatos, vários testemunhos de coisas que aconteceram depois dessa aula. Hoje conversei com uma pessoa, orei com essa pessoa, um homem já de 60 e poucos anos. Ele diz que ele não chorou, ele não chora. A mãe morreu, o pai morreu, não chora, gente, não chorava. E conversando, ele participou da aula ontem, conversando, orando com ele, eu vi as lágrimas escorrendo. Eu falei, meu Deus. Ele falou, Lu, muita coisa guardada no fundo da caixa. Minha caixa preta é enorme e tinha muita coisa guardada. Eu comecei a lembrar de coisas assim do meu passado e foi assim, a transformação dele já começou. Então muitas pessoas estão sobrevivendo. Estão tendo que empurrar a vida, porque não dá para parar, a gente tem que continuar, né? A Aninha estava na aula, várias pessoas passaram mal, ânsia de vômito, dor de cabeça, tontura, crise de pânico, por quê? Porque mexeu nas emoções. Agora você imagine, Pastora Cris, boa noite, shalom, Deus te abençoe. Manu, meu amor, Deus te abençoe. Ana, Deus te abençoe, boa noite, shalom. Agora você imagina uma pessoa viver a vida inteira com esse tanto de lixo tóxico dentro do coração. O que isso causa na nossa vida? Isso causa reações que muitas vezes você não quer ter. Isso faz o corpo adoecer, ossos, células cancerígenas são alimentadas, são desenvolvidas por causa da raiva, do ódio, que vem do quê? De um estado de não perdão, de um estado de culpa. Você já sentiu assim um nó na garganta?
Quando você quer falar alguma coisa, entala, você tem que engolir seco e aquele negócio vai tomando proporção, aquele negócio vai crescendo no coração. Você já se sentiu assim? Você sentiu dor no peito que parecia que o coração ia explodir de tanta raiva, de tanto ódio, de tanta vontade de falar e não poder falar? Você já se sentiu assim? Sabe o que é isso? São sentimentos que precisam ser colocados para fora. Eu quero começar hoje essa live contando algo para vocês que aconteceu há pouco tempo. Pastora, compartilha no grupo da igreja, fazendo um favor, da igreja, célula. É um assunto muito importante porque eu tenho atendido pessoas de 20, 30 anos de igreja. Eu tenho atendido pastores que têm coisas guardadas na caixa preta. E a vida não anda, as coisas não prosperam, algumas áreas da vida não conseguem avançar porque... Gente, tô com o router aqui e ele tá me incomodando. Tá tudo bem, viu? Já recebi um monte de mensagem. Lu, você tá bem? O que é esse negócio? É um router só pra ver se tá tudo em ordem. Como eu tenho intensificado muito as minhas imersões, treinamentos, tem exigido muito do meu corpo, eu tô fazendo aquele check-up assim, pra se tiver alguma coisa fora assim do eixo, pra gente ajustar. Então é uma dica, cuide do seu corpo, independente da sua idade, faça exames de rotina, entenda como está por dentro, entenda se está tudo bem. Existem muitas pessoas aí tendo AVC com 20 anos, 30 anos, morrendo com infartos 20 anos, 30 anos, porque não cuidou da saúde. A nossa alimentação hoje em dia tem muita coisa embutida, muita coisa industrializada, e isso vai comprometendo a nossa saúde. Então, cuide da sua saúde. Mas voltando lá, eu quero contar algo que aconteceu com vocês, e isso é real, tá? Uma moça me procurou. Antes disso, que eu tava falando pra vocês, né? Eu tenho feito muito atendimento, muitos pastores, muitas pessoas assim de 20, 30 anos de igreja. Gente, pessoas assim bem mais velhas do que eu, pessoas muito mais experientes, pessoas que conhecem a Bíblia muito mais do que eu, que grandes pregadores, mas quando a gente senta em uma cadeira, né, e a pessoa consegue abrir o coração, várias vezes eu pensei, meu Deus, como que esse homem, como que essa mulher consegue cuidar de pessoas com o coração sangrando desse jeito? Porque muitas pessoas acham que pastor, que pastora, que apóstolo, que apóstola são super-homens, né, que não tem problemas, que não tiveram uma infância, que não tiveram um passado difícil, mas na verdade não é assim. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos de carne, todos nós temos sentimentos e nós sentimos as coisas que acontecem. Por isso que é tão importante você ter apoio de todos os lados, em todas as esferas. Para quê? Para que você não prejudique a sua saúde, não prejudique principalmente o seu futuro, as promessas que o Senhor tem para a sua vida, para que você não prejudique os planos que Deus tem para a sua vida. Às vezes, coisas tão pequenas, pedras tão pequenas que você acha que não tem sentido, podem estar impedindo você de entrar e desfrutar as promessas do Senhor para a tua vida. Marco, Shalom, Deus te abençoe. Bárbara, Deus te abençoe. Carol, Deus te abençoe. Rachele, Deus te abençoe. Gi, Deus te abençoe, querida. Rô, Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, para quem for entrando, vai compartilhando. Essa live de hoje é uma live de abrir cadeias, de abrir correntes, abrir cadeados e libertar pessoas que estão presas dentro de si próprias. Então, compartilha essa live, ela é muito importante. Você pode estar ajudando a salvar uma vida. Você pode estar aí ajudando uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida por algo que cometeu. E esse não é o caminho. Uma pessoa me procurou, né? Vai na igreja, bonitinho. E tinha muito problema com o cônjuge usuário de droga, já tinha sido internado, nesse vai e vem, vai pra lá, vem pra cá. Essa pessoa acabou se envolvendo com um colega de trabalho, porque o colega elogiava, percebia quando ela estava triste, dava atenção que ela não tinha. Então ela acabou caindo em adultério, e esse adultério gerou um filho. E esse filho foi gerado, nisso ela voltou, né? O marido saiu da reabilitação e voltou. E ela não teve coragem de contar que o filho não era dele. Mesmo porque a segunda pessoa, esse homem que trabalhava junto, também era casado.
Enfim, sabe aquela coisa de um abismo chama outro abismo? E aí você mente, você esconde, você camufla. Então, o pai que não era pai assumiu essa criança e a criança foi crescendo. E ela cada dia se sentindo mais culpada, cada dia se sentindo pior. Cada dia que ela ia na igreja, aquilo era uma tortura para ela. Ela se cobrava, ela se martirizava com aquela situação. E chegou um ponto que ela mandou mensagem para mim, falou: Lu, ela não é da nossa igreja, mas eu atendo várias pessoas de várias religiões. Eu estou aqui pelo reino, eu estou aqui para ajudar. Então eu não me limito a atender somente os membros da minha igreja, mas eu estou de braços abertos para atender qualquer pessoa que deseja se transformar, deseja um direcionamento. E ali, deixa eu só falar boa noite aqui. Thaís, boa noite, Shalom. Melina, boa noite, Deus te abençoe. Janaína, Emerson, seja bem-vindo. E ela me procurou e ela contou tudo isso. Ela falou: Lu, eu tô muito envergonhada, eu não sei o que fazer. Eu já tentei falar para ele: olha, aconteceu isso com tal pessoa, né? O que você faria? E ele sempre: nossa, eu te mataria, enfim, coisas assim. E aí ela falou: Lu, mas se eu falar para ele, meu Deus, a gente vai separar, vai dar ruim. Falei: olha, a verdade, ela sempre precisa prevalecer, independente das consequências, porque agora já foi. Só que nunca um erro vai cobrir o outro. Um abismo sempre chama outro abismo. E como você vai conviver com essa culpa? Falei: imagine você, a hora que o teu filho estiver grande, tua filha, na verdade, estiver grande, Deus me livre, ela precisa de uma cirurgia e precise aí, de repente, do sangue do pai, alguma coisa do pai. E numa situação dessa ela descobre que o pai não é pai. E esse pai criou a vida inteira achando que era filho e descobre que não é. Você imagine o problema que isso vai dar. Fora que, imagine se Jesus volta e você está nesse pecado, continuando sustentando essa mentira, o que vai acontecer? Encorajei ela. Ela contou, graças a Deus, ela contou o que tinha acontecido. Teve coragem, foi, contou. Falei: a tua filha tem direito de saber quem que é o pai dela. E você errou e agora tem que assumir as consequências do seu erro. E aí ela me ligou, falou: Lu, contei, tá terrível aqui em casa, tá me ameaçando, tá um negócio. Falei: continua orando, você fez a coisa certa, o Senhor está contigo. Se arrependeu do seu pecado, pediu perdão, mas a consequência agora você vai ter que lidar. E aí, tempos depois, encontrei ela e ela pulou no meu braço, me agradeceu, falou: Lu, eu estou vivendo como eu nunca vivi na minha vida. Eu estou livre daquele peso. Eu estou livre daquilo que aconteceu. Então, muitas vezes, Davi fala que quando ele pecou, ele sentia dores nos ossos. Os ossos dele doíam. Por quê? Porque o sentimento de culpa, ele é tão pesado, ele é tão cruel, o sentimento de acusação que fica na mente, ela é tão enlouquecedora, que você perde a paz, que você perde o sossego, que você perde a produtividade, você se afasta de Deus, você não se sente mais merecedor. A culpa, o auto-julgamento, a consciência, ela é muito pior do que qualquer acusação. Então, hoje eu quero falar sobre perdão. Mas antes de perdoar outras pessoas, liberar perdão para aquela pessoa que te machucou, o principal ponto é se perdoar. Talvez você se culpa porque você foi negligente em algum momento. Talvez você se culpa porque você deixou de ser verdadeiro em algum momento. Talvez você se culpa por não ter feito o tanto quanto você poderia ter feito. Talvez você se culpa por um divórcio. Uma vez uma moça me procurou, ela falou: Lu, eu cometi alguns abortos. Mas esse último foi pior, porque era uma menina e ela já estava toda formada. E eu forcei isso. E aconteceu na minha casa, só que eu não consigo mais dormir. Isso me atormenta dia e noite. O que eu faço? Falei: se arrepende. Mas já foi, mas você precisa se arrepender. Você precisa clamar ao Senhor, arrepender do fundo do seu coração, da sua alma, pedir perdão. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para nos perdoar os nossos pecados. Mas esse perdão ele só acontece quando ele é genuíno, quando ele é verdadeiro. E não é um sentimento de remorso, não é um sentimento de
de remorso mesmo. Não, é um arrependimento genuíno. Porque quando ele vem da alma, você nunca mais vai fazer aquilo. Você vai sentir nojo daquilo que você fazia. Porque você tem clareza que aquilo te afasta dos braços do Pai. Aquilo te afasta da tua melhor versão. Aquilo te afasta de todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Então, Lu, eu cometi uma coisa terrível. Não importa o que você cometeu. O Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário para remissão dos seus pecados. Tinha 2 ladrões lá no pé da cruz. Um acusando Jesus. Não, você tem que estar aí mesmo, você tem que sofrer, você tem que padecer. E o outro reconheceu Jesus, falou: Senhor, nós merecemos estar aqui, mas o Senhor não. O Senhor não merece estar aqui. Nós sim. Então, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra-te de mim. O Senhor Jesus, quase sem fôlego, lá na cruz, sangrando, pingando, olha para ele e diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe-se lá o que tanto aquele ladrão tinha feito, quais os crimes que ele tinha cometido. Mas a partir do momento que houve confissão, houve reconhecimento em Jesus, ele foi salvo. Então, não importa o que você fez. Talvez você fez coisas e quando você tenta se posicionar, vem aquela vozinha: você já foi isso, você já foi aquilo, você já fez isso, você já fez aquilo, você já enganou esse, você já enganou aquele, você traiu esse, você traiu aquele. Quando vira essa vozinha, você fala: ei, cala-te, que o Senhor Jesus disse que todos os meus pecados são lançados no mar de esquecimento. E sim, é possível você viver uma nova vida em Cristo. É possível você viver uma nova versão. Todos nós temos 2 versões. Uma versão muito má, uma versão pecaminosa, uma versão onde a gente acaba se corrompendo por muitas coisas. E existe uma versão em Deus, que é uma versão pura, é uma versão que a gente procura acertar todos os dias, que a gente diz não para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas que desagradam a Deus. E nós decidimos todos os dias qual versão nós vamos usar. E eu te pergunto, qual versão você tem ouvido? Qual é a voz que você tem ouvido? É a voz da acusação do teu passado? Porque o inimigo, ele só tem o teu passado para te acusar. Ele não tem mais nada. Ele não conhece teu futuro. Deus que te formou e te fez, ele conhece o teu futuro. E ele tem promessa para a tua vida. A palavra do Senhor diz que ele já te chamava pelo nome mesmo antes de você nascer. E os planos dele são perfeitos. Mas para que você acesse esse plano perfeito, para que você viva uma vida de paz, de abundância, de prosperidade, você precisa se posicionar. Você precisa cumprir princípios, você precisa abandonar o pecado. Você precisa perdoar aquela pessoa que te agrediu, que te ofendeu, que te humilhou, que te abandonou, que te rejeitou, que te traiu. É isso que a palavra do Senhor diz. Boa noite, Edson, Deus te abençoe. Você precisa: Lu, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa que me fez mal. Lu, foi muito mal, judiou de mim demais. Deixa eu te falar uma coisa. Será que essa pessoa que te fez tudo isso é mais importante do que a sua salvação? Será que essa pessoa que fez tudo isso é mais importante do que uma vida de paz, de abundância, de prosperidade? Será que essa pessoa é mais importante do que as promessas que Deus tem para a tua vida? O pecado, a falta de perdão, é como uma âncora grudada no pé. E essa âncora não permite que você avance. Essa âncora não permite que você continue. Essa âncora não permite que você desfrute de uma vida de paz. Essa âncora não permite que você deite com tranquilidade no seu travesseiro e durma e descanse. Por isso que é tão importante o perdão. Romanos 12:21 diz assim: não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Cada um só dá aquilo que tem. Uma pessoa que te traiu, ela deu o melhor dela. E tá tudo bem, se afaste dela. Perdoe, mas entenda que ela só deu o melhor. Ah, não, me traiu, vou trair também. Aí você desce lá embaixo, na profundeza, para se igualar a essa pessoa. Aí você acaba com a tua vida por conta de outra pessoa. Eu não tinha contato com meu pai desde que nasci. Quando vi ele, eu me escondia por ouvir muitas coisas ruins dele. Mas quando completei 19 anos, fui atrás dele, perdoei e aprendi a amar ele.
Hoje vivemos super bem, glória a Deus. Muitas coisas que falaram para você a respeito de pessoas, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, elas são mentirosas. Muitas coisas. Infelizmente, quando um casal se separa, a tendência de um e de outro é ficar falando mal de um pro outro, pro filho. E o filho, perdido no meio daquela situação, acaba acatando aquelas mentiras. Talvez você odeie uma pessoa sem nem conhecê-la. Talvez você odeie alguém, você rompeu uma amizade, você rompeu um relacionamento por causa de coisas, de pessoas que disseram. Então a pergunta é, faz sentido você continuar dessa maneira? Lu, é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Eu tenho relatos, eu tenho testemunhos. Nas nossas imersões, todas as pessoas que entram lá, elas perdoam. Por mais difícil, gente, eu já peguei coisas bárbaras, que não dá nem pra falar aqui. Que eu olho e falo, como um ser humano assim consegue ficar em pé, ter uma família e continuar uma vida. Mas, com muita verdade, com muita humildade, conseguiu liberar perdão. Tem uma mentorada, gente, que ela passou assim coisas que eu nunca tinha ouvido nem na TV. E a nossa aula de perdão, que é essa que está lá no YouTube, eu te convido a assistir essa aula depois. Ela ficou uma semana passando mal, ela demorou uma semana para finalizar a aula. E depois que ela terminou, já estava se separando, com a vida toda desgramada. Ela falou, Lu, não tenho mais condições de permanecer nesse casamento. Relacionamento abusivo. Apanhava, era um trem. Mas quando ela perdoou aquelas pessoas que fizeram tanto mal para ela, a vida dela fez assim, ó. Virou a chave. Por quê? Porque ela estava carregando aquelas pessoas nas costas dela. E quando você não perdoa, você é uma pessoa machucada, você é uma pessoa ferida. E pessoas machucadas machucam, pessoas feridas ferem. E se você não se permitir curar, cicatrizar aquela ferida que fizeram em você, você vai seguir a sua vida sangrando em cima de pessoas que não te machucaram. E muitas vezes é o cônjuge que está do seu lado, que você ama tanto e que também te ama. É o teu filho que talvez você ama tanto, mas você acaba depositando toda a sua raiva em cima daquela criança que foi tão desejada e amada, mas quando você não quer, mas quando vê já foi. Por quê? Porque o coração está machucado. É assim, ó, se alguém chuta o teu pé e você não tá com a unha machucada, você vai falar, imagina, não foi nada. Agora experimenta chutar uma pessoa que tá com a unha encravada, para ver o trem que vira. É assim o nosso coração. Quando o coração tá machucado, nós vamos machucar. Aí você vê aquela pessoa ríspida, grossa, mal educada, intolerante, mas você não sabe o que tem dentro do coração. O que essa pessoa já passou, o que ela já viveu. Olha, gente, efeito. Não sei o que eu fiz aqui que deu esse efeito aqui no Instagram. Então existem coisas dentro do coração que adoecem. Existem coisas dentro do coração que impedem você de viver a sua melhor versão. A sua melhor versão em Deus, que é uma versão com paz, com amor, com abundância, com fé, com esperança, com palavras de vida, determinação, ação. Essa é a sua melhor versão. Uma pessoa que ama, que ajuda as pessoas, que é auxiliadora, que é condutora de pessoas. Essa é a sua melhor versão. Mas para viver essa melhor versão, você precisa decidir perdoar. Perdoar pessoas e, mais que tudo, se perdoar. Verdade, quando sai assunto da minha história de vida, cada um fala uma coisa. Então, só acredito no que a minha avó disse. Olha isso. E quem garante que a história da avó é a verdadeira, né? Mas é uma história que você decidiu acreditar. Quantas pessoas acreditam em versões que não são verdadeiras e outras são? Mas espera aí, o quanto essa versão que te disseram, que você pegou como uma verdade, tem feito bem para a tua vida? Quanto ela tem feito bem? Hoje, eu aconselhei, né, esse senhor a ir no cemitério. Ele falou que queria tanto, ter falado tantas coisas pro meu pai e pra minha mãe e não deu tempo.
Falei, então vá no cemitério, grite lá. Ah, mas não tá lá, mas o mundo espiritual tá ouvindo. E o perdão não é sobre o outro. Não é para libertar o outro, é para libertar você. Você está carregando essa pessoa dentro de você. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, todas as vezes que você pensa em algo, para o seu cérebro, é como se você estivesse vivendo essa experiência agora. Vamos fazer um teste? Imagine você num cruzeiro para as Bahamas, lá para o Caribe. Aquela água gostosa, quentinha, aquele suco geladinho, você olhando para aquele mar, aquela imensidão, aquela brisa, aquele silêncio gostoso, você escutando só as ondas do mar. E aí você deita naquela rede, com o bumbum na água. Ai, meu Deus. E aí vem um garçom trazendo um suco bem geladinho, aquele suco que você ama. E você desfruta daquele momento. É um momento de paz, é um momento de alegria, é um momento de tranquilidade. Respira fundo. Conta pra mim, quem sentiu essa sensação gostosa como eu senti? Escreve aí pra mim, você sentiu isso? Lu, meu pai está totalmente diferente, está zen, ele disse. Uau, está zen, glória a Deus. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Conta pra mim, você sentiu aí? Você foi comigo lá pro cruzeiro, pras Bahamas? Tomou esse suco comigo? Sentiu essa paz que excede todo entendimento? Deu até aquela respirada gostosa? Andresa sim, a Aninha sim, Melina sim. O que é isso, gente? A nossa mente. Então, se você pensar coisas boas, você vai sentir coisas boas. E para o seu cérebro é como se isso estivesse acontecendo agora. Mas se você ficar pensando no passado, nas dores que você viveu, é como se você estivesse vivendo novamente. Então, vamos pensar aqui em uma pessoa que foi violentada, abusada, uma vez só. Ela foi abusada uma vez só, mas todos os dias ela pensa naquela cena. Para o cérebro, para o corpo, para a descarga química, é como se ela fosse violentada todos os dias. E fala para mim, gente, quem consegue viver dessa maneira? Quem consegue viver se martirizando, se mutilando assim todos os dias? E o não perdão faz isso. Você fica acorrentado naquela cena, naquela pessoa, naquele episódio e você não consegue avançar. Então hoje eu quero te trazer alguns contextos bíblicos. Não é a Lu que está falando, são contextos bíblicos. E se você acredita em Jesus, se você acredita na Bíblia, você precisa seguir princípios. Eu conheço pessoas que estão há muitos anos na igreja. Fala, Lu, faço tudo certinho, mas perdoar aquela pessoa, não perdoo. E eu disse o quê? Tá perdendo seu tempo. Você vai pro inferno, você sabe disso, né? Não, Lu, para com isso. Não é possível que Deus não vai me perdoar. Ele sabe o que aconteceu. Então fala pra mim como é que você explica a oração do Pai Nosso quando o Senhor Jesus nos ensina a orar assim, ó. Pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado. Para que você tome posse desse perdão que o Senhor Jesus já pagou um preço lá na cruz do Calvário, existe uma condição. Para que você herde esse perdão, você precisa primeiro perdoar. Primeiro você perdoa. E aí depois o Senhor te perdoa. Lu, não vou perdoar. Tá tudo bem, é uma escolha. Só que não peça para Jesus te perdoar, porque ele já escreveu a condição. Forte, né? Mas é isso, é a verdade. Tami, boa noite. Eric, Deus abençoe. Murilo, Deus te abençoe. Elizabeth, Deus te abençoe. Shalom, shalom. Arthur, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Passado não é prisão, passado é referência. Não é que você vai apagar o passado, mas você vai olhar, tirar seus aprendizados, entender que cada um só dá o que tem. Teu pai e tua mãe deu o melhor, a pessoa que cuidou de você só deu o melhor. Aquela professora da escola que esculachou no meio de todo mundo, ela só deu o melhor, porque cada um só derrama aquilo que carrega no coração. Então o que o outro fala não tem a ver com você. E a sua reação diante de algumas situações fala muito mais sobre você do que o outro, viu?
Então, nossa, Lu, nossa, aqui bateu, levou. Nossa, falou um negócio, eu viro um bicho. Isso mostra o que você tem carregado aí no teu coração. Falo muito sobre isso lá dentro das mentorias. Lucas, Deus te abençoe, querido. Mateus 6,12 é a oração do Pai Nosso. Se você não perdoar, o Senhor também não irá te perdoar. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Mahatma Gandhi. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ei, pecadinho de gaveta, pecadinho escondido, pecadinho não confessado te impede de prosperar. Lu, fiz uma coisa quando eu era adolescente, ninguém sabe, ninguém vírgula, né? O Senhor conhece. E isso pode ser um ponto que está impedindo a sua prosperidade. Está na Bíblia, não é a Lu que está dizendo. Olha, o liberar perdão de todo o coração é muito difícil, mas quando você faz é libertador. Hoje eu olho para a pessoa e vejo que ela só dá o que tem. É sobre isso. Você quer saber se você está acumulando lixo emocional? Responda para você mesmo. Você tem se irritado com facilidade? Você se preocupa muito com as coisas que nem aconteceram? Você julga muito as pessoas? Você adora apontar o dedo e ficar julgando esse, julgando aquele, julgando o outro? Isso é sinal de que você tem carregado lixo emocional. Para a gente comunicar amor, a gente precisa fazer o quê? A disrupção. É como uma aveia, né? A aveia tá lá com o sanguinho, para ela passar fluidamente, não pode ter gordurinha. Então, se você come muita gordura, vai entupindo as veias. E o que acontece? Infarto. Tem dificuldade de passar, a perna incha, fica tudo inchado. Por quê? Porque tem gordura e ela vai atrapalhar o fluxo do sangue. No nosso coração é a mesma coisa. Quando você tem ódio, mágoa, rancor, desejo de vingança, isso impede o fluxo do amor. Isso impede você de colocar os teus pensamentos naquilo que realmente faz sentido. Por quê? Tudo que nós focamos expande. Absolutamente tudo que você foca expande. Agora, quantas pessoas você tem carregado aí dentro do seu coração? Por tantos anos. Faz sentido continuar com esse peso nas suas costas? Faz sentido ficar pensando nessa pessoa? Eu deveria ter feito isso, aquilo que eu deveria... Vai te levar aonde? Entre ter paz e ter razão, escolha sempre ter paz. A tua paz é muito cara. Não negocie a tua paz. Não permita o desequilíbrio emocional. Seja uma pessoa extremamente equilibrada emocionalmente. Não se rebaixe a ninguém, não caia nessas armadilhas, não caia nessas iscas. Alguém tá falando, tá xingando, tá tudo bem, ela só tá falando dela. Esses dias eu recebi uma caixinha aqui de pergunta. O que fazer com pessoas que falam mal de nós? Você não vai fazer nada. Por quê? Ela só tá falando da sua vida porque a dela é muito chata. Ela não tem graça a vida dela, então ela já acorda assim, ai, da vida de quem que eu vou falar? Porque a minha é tão sem graça que eu preciso falar da vida de alguém. Você não tem o que fazer com uma pessoa dessa, gente, ignora. Ela só tá falando sobre ela, não é sobre você. Você tem coisa mais importante para fazer, você precisa prosperar nessa terra, você precisa abundar, você precisa levar a palavra do Senhor, você precisa ser um condutor de vida. Pare de perder tempo com pessoas que não vale a pena, que não faz sentido. Pessoas tóxicas, se afaste delas. Deixa elas de lado, libera perdão, mas você não é obrigado a conviver junto. Uma coisa é liberar perdão, outra coisa é conviver junto. Lu, nossa, tem um parente, você não precisa conviver com ele. Libera perdão, vê de vez em quando. Fica na sua, boquinha fechada. Menos é mais. Você vive exatamente as suas palavras. Quando estava na nhaca por falta de perdão, sonhava muito com água suja. Olha isso. Até os sonhos são contaminados quando você está com o coração sujo. Não tem como. Não tem como de uma mesma fonte sair dois tipos de água. Ou ela sai água limpa ou água suja. E o que suja essa água? Não o perdão. Sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, de vingança.
Você vive as suas palavras. E se você tem essas palavras nos seus lábios, eu quero que você escreva agora aí e você faça um X em cima dessas palavras e se comprometa a não falar mais, ok? Crise, dificuldade, tristeza, problemas, violência, desesperança, traição, ódio e mágoa. Se você tem falado essas palavras constantemente, é exatamente isso que você vai viver. Efésios 4:29 diz assim, que não saia mais nada da sua boca que não seja para edificar. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, 20 minutos. Ô Jesus, a hora passa. Ó, se você quiser ver uma aula completa sobre perdão, já começa, se inscreve lá no meu canal do YouTube, Lu Burger. Essa aula de perdão que eu dei ontem na minha mentoria, ela está lá aberta para você assistir ela inteirinha. Inclusive eu ensino como fazer essa liberação de perdão, carta de arrependimento, como você se posicionar para você virar a chave e ficar livre. Então, corre lá, já se inscreva no canal. Nós vamos começar a subir essa semana muitas mensagens para vocês. Se você ainda não me segue no Spotify, começa a seguir todos os dias uma palavra também para o teu coração, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Se você ainda não é inscrito lá no meu blog, se inscreva lá, blog.luburger. Muitas mensagens também para edificar o teu coração, tá bom? E o que é perdão? Perdão é assumir a responsabilidade de como você se sente. Muitas pessoas fazem de conta que não foi. Foi uma puxa de uma cajadada e fala assim, foi nada não, nem senti. Sentiu sim, assuma que você precisa de ajuda, que você precisa liberar perdão, que doeu pra caramba. Não tem problema nenhum em você demonstrar fraqueza, tá tudo bem, tá tudo certo. Então demonstre isso, assuma a responsabilidade. O perdão, ele faz você recuperar a sua força e o seu destino, faz você sentir paz quando libera quem lhe fez mal. Para você e não é para o outro, entenda. Perdoar uma pessoa não é validar o que ela fez, mas é sim entender que você merece ser feliz, que você merece colocar novos pensamentos na tua mente, que você merece nutrir a tua alma, a tua mente, teus pensamentos de coisas boas, de projetos, de sonhos, porque esse não perdão, isso que fizeram para você um dia, tá roubando tuas energias, tá roubando o seu tempo, tá roubando o teu futuro. Não permita mais que isso aconteça. Existem milhares de pessoas com depressão, crise de ansiedade, tomando muitos remédios controlados por não perdoar. Gente, eu tenho atendido muitas pessoas com dores crônicas, quer dizer, tinham dores crônicas, tomavam muitos remédios por dia, estão totalmente libertas, não sente dor, não toma remédio porque se conectaram direto com a fonte. Olha aí, ó, eu pensava que perdoar era fraqueza. De maneira nenhuma, perdoar é só para os fortes. Gente fraca não consegue perdoar. É muito pelo contrário, gente fraca que não consegue perdoar, fica se escondendo atrás de um perdão. Não, perdoar é um ato de coragem, é um ato de ousadia, é um ato de valentia. É você tirar a responsabilidade do outro, por quê? Quando você não perdoa, você vai ficar a vida inteira contando aquela história triste, que nada dá certo por causa daquela pessoa. Então é muito mais fácil você responsabilizar uma terceira pessoa pelo teu fracasso, pelo teu não avanço, pela tua procrastinação, pela tua preguiça, pela tua infelicidade no casamento, pela sua escassez, pelo seu endividamento. É muito mais fácil falar, foi por causa de fulano. Quando na verdade não é. A vida que você leva é responsabilidade sua. Os resultados que você tem é responsabilidade sua. Cada um só tem a vida que merece, cada um só tem a vida que tolera. A minha pergunta é até quando você vai tolerar esse passado continuar regendo o teu presente e o teu futuro? Até quando você vai permitir que o teu passado paralise o teu destino profético? A tua vida de paz, de abundância, de prosperidade. Não faz sentido você colocar a tua vida na mão do outro, condicionar a tua paz na mão do outro, condicionar os teus resultados na mão do outro. Traga a responsabilidade para você. Mas foi ele que errou. Ele errou, que Deus tenha misericórdia dele, mas está perdoado, está liberado. Eu vou prosperar, eu vou avançar. Chega de levar uma vida mais ou menos. Daiane,
Eu já perdoei meu pai, mas quando falo dele me dá vontade de chorar. Será apenas saudade? Eu vou te contar a minha história, tá, Dai? Eu não posso te afirmar porque só você conhece os teus sentimentos, tá bom? Mas no meu caso, todas as vezes que eu falava do meu pai, eu chorava muito, mas era muito, não era pouco não era uma lagriminha não, era de soluçar. E eu não entendia por quê. Já tinha perdoado, feito encontro com Deus, mas quando falava a palavra pai, o choro vinha e a lágrima escorria. Um dia em uma conferência, um pastor falou que eu precisava liberar perdão. E eu falei, pessoa errada, não tem que perdoar ninguém, coração limpinho, ministrando, tá tudo bem. E ele falou, não é pelo que te fizeram, mas é pelo que não te fizeram. É pelo abraço que você não teve, é pelo eu te amo que você não teve, é pelo conselho que você não teve, pela proteção que você não teve, é porque ele não estava lá quando você precisou, é porque ele não estava no Dia dos Pais, na festinha do Dia dos Pais, é porque ele nunca te deu parabéns no seu aniversário, não abraçava, não beijava, e aí eu caí de choro no chão e eu gritei assim no meio da igreja, pai, eu te perdoo pela sua ausência. Tive que liberar perdão porque ele foi embora, meu pai foi embora, eu corri quase 2 quarteirões atrás dele e ele nunca mais voltou. Então eu liberei perdão pelas coisas que ele não fez. Aquele dia eu escutei como se fosse correntes caindo ao chão. Depois daquele dia, eu comecei, a falar do meu pai, comecei a palestrar, eu trago muitas minhas histórias dentro das minhas imersões, das minhas palestras. Nunca mais chorei. Então, ali, meu coração foi curado e sarado. Antes disso, eu achava que eu tinha perdoado. Mas não tinha, porque existia uma dor. Eu imagino que o choro da saudade é diferente do choro de uma dor, né? Então, assim, no seu coração, Dai, só você vai entender, né? Qual é esse sentimento? Será que é só de saudade mesmo ou será que é de dor? Então, talvez possa ser isso. Eu não sei como que foi a questão do perdão que você fez, né? Até te indico, vai no meu YouTube depois, assista a aula de ontem que ali eu falei com mais profundidade, trouxe algumas questões minhas também, mais abertamente. Então, se de repente for esse o caso, se ele já é falecido, você pode me vi na sua história, muito obrigado. É sobre isso. É sobre a conexão, né? É sobre as histórias que se conectam, que se repetem. Eu nunca tinha ouvido falar de perdão dessa maneira. E quando eu ouvi, foi libertador. Então, por isso que eu falo que às vezes a gente precisa, de um mentor, a gente precisa de alguém que fale de um tema com profundidade, porque tem muita coisa encoberta, tem muita coisa escondida, tem muita coisa que a gente teve que seguir a vida e deixou para trás, deixou camuflada. E tudo isso impede a gente de avançar. Impede, inclusive, relacionamento com Deus. Porque se a gente não está bem resolvido com o nosso pai biológico, terreno, que a gente vê, que a gente pode pegar, como que a gente vai amar um Deus que a gente não vê? A Dai é daí, ô Andressa? Dai de Juiz de Fora? Ô Dai, vem com a Andressa pra imersão. A imersão aqui em Limeira vai ser dia 28/9, tá? Vem pra cá. Você vai voltar pra Juiz de Fora de outra maneira. Você vai voltar liberta de tudo que te prende, medo, acusação, dúvida, prontinha pra prosperar e viver essa vida de paz, de abundância, de prosperidade que o Senhor tem preparado pra você, viu? A Andressa vai vir pra cá. Eu ia pra Juiz de Fora, no finalzinho de outubro, mas por conta da agenda a gente teve que acabar remarcando, então esse ano eu não vou mais pra Juiz de Fora. Mas vem pra Limeira, não espera mais, tá? Eu falo sempre pras pessoas, gente, não deixe pra amanhã, porque amanhã pode não acontecer. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode ser que não dê tempo de você consertar algo. Amanhã pode ser que você reaja diante de uma situação que você coloca o teu casamento a perder, você coloca a tua empresa a perder, você coloca a tua saúde a perder. Muitas pessoas podem tirar a própria vida porque acham que não tem saída. E essa imersão é um projeto que Deus colocou no meu coração e que tem transformado vidas. Tem transformado, tem desentulhado pessoas que estavam mortas, literalmente, desistidas da vida. Com gás, com ânimo, com força, com vontade. A Aninha tá aí. A Aninha tentou suicídio várias vezes. A Aninha tomava vários remédios. A Aninha não sorria, não abraçava.
não amava, não se permitia ser amada. A Aninha tá aí, ó. Não toma remédio nenhum, não pensa mais em se matar, apaixonada pela vida. Ela está aí, ó, gerando frutos. A Melina, que está com a gente também, chegou na imersão, gente. A Melina, aquela moça que tá no vídeo, tá aí no meu feed, tá bem na frente de branco, que ela dá um grito assim da alma. Melina entrou praticamente morta na imersão. Foi em junho. Melina tá cheia de vida, gravando vídeo, ajudando outras pessoas. Ela já está sendo desmamada dos remédios, 10 anos tomando remédio para depressão em cima de uma cama. E ela já está sendo desmamada dos remédios. E hoje a gente conseguiu tocar aí no coração do paizinho dela também, vai ajudar o papai dela. Então, é isso que a imersão faz. A imersão, ela transforma. A imersão, ela restaura. A imersão, ela abre cadeados. Oi, Ana, meu amor. A Ana já garantiu a inscrição dela. A Ana já está garantida na nossa imersão. Porque, gente, as vagas são limitadas. Eu faço a imersão toda do começo ao fim. Eu aplico todas as ferramentas. Nós temos ferramentas de alto impacto emocional. Eu que aplico todas. Então, eu quero dar atenção para todo mundo. Então, é um número, né, reduzido de pessoas. Nós já estamos aí com 70% das vagas já preenchidas. Então, se você ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição para que você não fique fora dessa. Como eu disse, amanhã pode ser tarde, amanhã pode não mais dar tempo. Então a oportunidade é como o pôr do sol. Você já tentou tirar foto do pôr do sol? Eu vou pegar minha câmera, vou pôr na câmera. Até você pegar e ligar, cadê o pôr do sol? Ó, já foi. Só no outro dia. E oportunidades na nossa vida acontecem assim também. Elas vêm e passam. E pode ser a última. Você nunca sabe quando vai ser a última. Então garanta já sua vaga, sua inscrição. Tem o link aí na bio. Faça já sua inscrição. Tem um presente para vocês também. Tem um e-book falando sobre ansiedade e depressão. Se você está nesse período da sua vida ou conhece alguém que esteja, totalmente gratuito. Você só precisa escrever ansiedade lá no meu direct ou em alguma postagem que você vai receber o teu e-book aí para você ter aí uma mão que vai te ajudar a sair dessa depressão, ok? Deixa eu correr aqui, o Instagram já vai me derrubar, gente. Ó, já tem a data, já temos data das próximas mentorias que vai começar em novembro. Inscrições já estão abertas, vou deixar aqui para vocês aqui depois os links. Se você quiser entrar nessa comunidade de pessoas que decidiram assumir o controle da própria vida, você pode fazer a sua inscrição. Vamos lá, ó, 5 ferramentas rápidas. Eu não vou explicar todas. Se você quiser assistir esse conteúdo inteiro, vai lá no YouTube Lu Burger e assista a aula de perdão. 5 ferramentas para lidar com pessoas que lhe feriram. Primeiro, o silêncio. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que fecha os seus lábios é tido como alguém que tem discernimento. 2. Mentoria e instrução. Se você tem uma pessoa, a Cris, ó, a pastora Cris também já participou das 2 edições, vai para a 3ª agora, super recomenda. Ela participou, a filha participou, foi uma virada de chave. Gente, nós precisamos ter mentores na nossa vida. Acabei de dar o exemplo aqui meu, Dai. Acabei de dar o exemplo meu para Dai, conectou. Então, quer dizer, eu já passei por essa situação. Eu sei como sair dessa situação. Quando você tem mentores te dando ali o atalho, você ganha tempo. Coisas que demoraria 5 anos, 10 anos, você encurta esse tempo. Por quê? Porque você já vai direto no ponto, você não fica quebrando a cabeça para fazer. 3. Tenham amizades que curam. Pessoas que vão estar ao seu lado, te aconselhando, te dando bons conselhos. Eu não vou falar dos dados aqui que não vai dar tempo. Depois você assiste a aula para você entender. Existe comprovação científica do que acontece com pessoas que têm amizades sinceras. 4, oração. A oração, ela alivia qualquer pessoa, qualquer fardo. É a melhor terapia do mundo e é de graça. Tenha vida de oração. E 5, que é um dos mais importantes, é a base, é o alicerce para qualquer coisa que você for fazer na vida. Aninha, minha vida de um ano para cá deu um avanço enorme. Tenha mentores. Aninha está nas minhas mentorias faz um ano. Um ano que chaves não param de ser viradas e o avanço
tem acontecido, casamento, financeiro, trabalho, empresa, tá tudo rampando, saúde, todas as áreas. Quinto, o perdão. 5 verdades sobre o perdão. Ele é sobre você e não sobre o outro. O perdão libera promessas retidas. Você tem ideia que a hora que você fechar os olhos, você vai ver sua vida lá e você vai ver o que era para você ter desfrutado e não desfrutou porque você decidiu ficar agarrado com essa pessoa que te fez mal? Misericórdia, né? Você olhar e falar, era para eu ter esse casamento? Era para você ter esse casamento. Era para eu ter essas finanças? Sim, era para você abundar, ter dinheiro pra caramba na conta, mas você decidiu ficar agarrado com essa pessoa aí, ó. E aí você não teve tempo para desfrutar, que você estava tão preocupado com a vingança, com a pessoa pagar e tudo mais, que você não viveu tudo que era para você ter vivido. Quem perdoa está se tornando mais sábio. O seu emocional é destravado. O perdão deixa o seu coração puro. Saiba que perdoar não é validar o erro do outro, mas é para você voltar a ter paz. A tua paz, ela é mais importante do que qualquer coisa. Entenda, Deus escolhe você, mas não por você. Deus pensa em você, mas não por você. Não confunda o que Deus faz na sua vida com aquilo que você precisa fazer. Perdão é uma decisão que está em suas mãos. Todas essas ferramentas, essas 5 que eu te passei juntas, elas formam uma blindagem emocional. Nada, nem ninguém vai conseguir acessar o teu coração. E você é o único responsável pela tua vida. Então, assuma o controle da sua vida. Decida perdoar, decida se perdoar, decida ser uma pessoa curada para curar outras pessoas. Você merece ter uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. Mas tudo isso está condicionado a uma palavrinha tão pequenininha que se chama perdão. Entenda, cada um só dá aquilo que tem, que carrega. Essas pessoas deram o melhor que elas tinham para você. Agora chegou a sua vez de entregar o seu melhor. Qual é o seu melhor? O que você quer entregar para as pessoas? Que tipo de vida você quer ter? Você quer viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade? Então decida perdoar.